Fala pessoal, antes dos jogos como serviço, dos mundos abertos gigantescos e das franquias anuais, existiam séries incríveis que marcaram uma geração inteira e que simplesmente desapareceram da história dos videogames. Franquias que venderam bem, foram elogiadas pelas críticas, criaram uma fanbase apaixonada, mas que já não está mais há 10 anos sem receber um jogo novo. Eu sou o Geeks e esse é o canal Geeks Memory, e no vídeo de hoje a gente vai começar uma lista especial com as 30 franquias esquecidas e que mereciam voltar, do menos lembrado até aqueles que doem só de pensar que foram abandonados. E já aproveita agora, deixa o like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Essa é a parte 1 e logo mais vem a parte 2. Então, vamos começar. Em 30º lugar, Enslaved: Odyssey to the West. Lançado em 2010 para Xbox 360 e PS3, foi uma releitura futurista do clássico conto chinês Jornada ao Oeste. Com uma narrativa escrita em parceria com Alex Garland, o mesmo de Ex Machina, o jogo apostava pesado em sua história, personagens e ambientação. Apesar da boa recepção da crítica, suas vendas foram abaixo do esperado e fizeram com que a franquia morresse ali mesmo no seu primeiro jogo, com uma pequena DLC que veio na sequência. Até hoje, Enslaved é lembrado como um daqueles jogos que todo mundo elogia, mas pouca gente jogou. Bem que a Bandai Namco poderia trazer de volta esse jogo, pelo menos num remaster. Em 29º lugar, temos Rumble Roses, um jogo que era exatamente o que parecia ser. Um jogo de luta livre feminina, exagerado, estilizado e sem vergonha nenhuma de ser aquilo que ele se propõe a ser. Lançado em 2006 para PlayStation 2, ele conquistou um público fiel graças ao gameplay acessível e personagens carismáticas. Mesmo com uma sequência chamada Rumble Roses Double X para o Xbox 360, a franquia acabou desaparecendo completamente. E hoje é lembrada mais pela sua curiosidade como série de luta e às vezes a Konami utilizar isso em suas propagandas do que propriamente pelo jogo em si. Bem, como a Konami está ressuscitando alguns jogos dela, não custava nada trazer Rumble Roses. Em 28º lugar, temos a franquia Altered Beast. Ela nasceu nos arcades em 1988 e virou um símbolo da SEGA. A proposta de se transformar em criaturas mitológicas era simples, mas icônica. O último jogo saiu em 2005 e desde então tivemos um silêncio absoluto sobre a franquia. Uma franquia lendária presa no passado, vivendo apenas nas nossas memórias de quem a jogou. Mas quem sabe com esse revival das franquias da SEGA, Altered Beast não seja visto logo mais. Em 27º lugar temos Lost Odyssey. Foi criado simplesmente por Hironobu Sakaguchi, o pai de Final Fantasy. Era um RPG clássico, emocional e com histórias curtas, os famosos Dreams, que até hoje são lembrados como algumas das narrativas mais tristes dos videogames. Mesmo sendo muito elogiado, acabou que nunca recebeu uma continuação. Por ser lançado em 2007 para Xbox 360 e ser do gênero JRPG, talvez isso tenha afetado sua recepção. Um verdadeiro caso de uma obra-prima esquecida pelo tempo. Em 26º lugar, vindo da mente do lendário Sakaguchi, pai de Final Fantasy, e Akira Toriyama, o pai de Dragon Ball, foi uma nova franquia que tentou ser um novo Final Fantasy para o Xbox 360. Ele teve uma sequência para o Nintendo DS, anime e carisma, com seus personagens ao clássico estilo de Akira, mas infelizmente nunca conseguiu se firmar como uma franquia duradoura. Desde 2009, nenhum jogo novo foi lançado, e hoje, Blue Dragon é lembrado como uma promessa que não se concretizou. Em 25º lugar, temos Viva Pinata. Lançado em 2008 para Xbox 360, Viva Pinata parecia um jogo infantil, mas escondia um sistema de gerenciamento profundo e viciante. Criar, cuidar e atrair criaturas era surpreendentemente complexo e extremamente relaxante. Mesmo com os fãs apaixonados, a série foi abandonada após 2008 pela Rare. Hoje é uma daquelas franquias que todo mundo respeita, mas que a indústria acabou esquecendo, e nem mesmo em coletâneas acabamos podendo receber essa franquia. Em 24º lugar, Siphon Filter. Antes das franquias de ação tática serem abandonadas pelo mundo da indústria dos videogames, Siphon Filter era uma referência em ação tática nos consoles da PlayStation. Gabe Logan virou um rosto conhecido da espionagem gamer, com missões tensas e clima sério. O último jogo saiu em 2007
e desde então, a franquia vive apenas na memória dos fãs do stealth. Em 23º lugar, temos Socon, um fenômeno do PlayStation 2, um dos primeiros shooters do estilo tático. Ele era lento, estratégico e exigia uma comunicação constante entre seus personagens, o oposto dos FPS modernos. Desde 2011, Socon acabou desaparecendo das fileiras da PlayStation, e com um estilo de shooter que quase não existe mais em outras franquias. Em 22º lugar, temos a série Drivers. Drivers nasceu antes mesmo de GTA dominar o mundo. Com foco em perseguições cinematográficas e direção realista, a série marcou a sua época. Drivers San Francisco foi excelente, mas acabou que não vendeu o suficiente. E o resultado? Mais de uma década sem um novo jogo. Sua última aparição foi em 2011. Em 21º lugar, temos uma franquia da EA. Army of Two apostava pesado no co-op. 2 protagonistas, estratégias em duplas, narrativa focada em parceria, algo raro na época. E mesmo com 3 jogos lançados, a franquia morreu em 2013. Hoje, é lembrado como uma ideia boa que nunca foi totalmente aproveitada, e ficou na 7ª geração com o Xbox 360 e o PlayStation 3. Em 20º lugar, Vanquish, lançado em 2010. Vanquish é a união entre a SEGA e a Platinum Games. Um jogo de ação puro, rápido, estiloso, exagerado, e que mais parecia um anime jogável, levava o jogador para uma narrativa de quando as guerras saem do planeta Terra e vão para o espaço. Apesar de ser cultuado hoje, na época não vendeu bem, e como muitos jogos ousados, acabou esquecido. Em 19º lugar, Darkstalkers. É uma das franquias de luta amadas pela Capcom. Um visual gótico, personagens icônicos e uma jogabilidade profunda. Já teve direito a HQs, um anime e de vez em quando aparece dentro da série Versus da Capcom. Mas infelizmente o último jogo saiu em 1997 e desde então a série continua dormente. De vez em quando com a Capcom lançando algumas coletâneas para ver se a paixão renasce, só tivemos alguns relançamentos e nenhuma continuação de verdade. Em 18º lugar, Beautiful Joe era a criatividade pura da Capcom. Feito pelo estúdio Clover, uma subsidiária da Capcom, foi lançado em 2004 para GameCube e PlayStation 2. Com seu visual de quadrinhos, um humor absurdo e mecânicas de câmera que brincavam com o tempo, mesmo sendo extremamente original, parou em 2004 com Beautiful Joe 2, e sendo mais um exemplo de como nem sempre a inovação garante a sobrevivência nessa indústria. Em 17º lugar, Parasite Eve. Parasite Eve é a mistura de RPG, terror e ficção científica. Uma franquia adulta, complexa e diferente de tudo na época. O último jogo saiu em 2010 e desde então a franquia foi deixada de lado pela Square Enix. O interessante é que Parasite Eve é uma franquia licenciada, então pode ser que no futuro podemos ver esse jogo nas mãos de outro estúdio. Em 16º lugar, Sly Cooper. Foi um dos mascotes mais queridos do PlayStation por muito tempo. Misturava plataforma, stealth e humor, com seus personagens carismáticos e o herói Sly, com toda a sua aparência de guaxinim. Mesmo com o retorno em 2013, nunca mais a franquia recebeu uma continuação, e até hoje os fãs pedem desesperadamente por um novo jogo da franquia. Será que a Sony vai atender este pedido? E com isso encerramos a parte 1 do nosso vídeo, da 30ª posição até a 16ª, de franquias esquecidas que mereciam voltar. E na parte 2, a coisa fica ainda mais interessante, com franquias lendárias, títulos clássicos e aquele que ninguém entende como que foi abandonado. Então, se curtiu esse vídeo, já deixa o like, comenta aí e ativa o sininho, para assim ajudar o canal a trazer mais vídeos como esse. E não se esqueça que a parte 2 vem logo mais. Enquanto isso, dá uma olhada na nossa playlist que tem muito vídeo interessante por lá. Eu sou o Geeks e a gente se vê na parte 2. Grande abraço!